Boa noite, eu sou o João, do grupo Agrovectra, e hoje a gente vai falar sobre a análise da temperatura no desenvolvimento do arroz, conforme a tabela aí que a gente tirou do site da Embrapa. A gente vai estar na descrição aí. Bom, basicamente o arroz, ele é uma cultura muito... Como que eu vou falar? Não frescurenta, é uma cultura muito sensível. Ainda mais no Brasil, tal, por conta do nosso clima, que é um clima tropical, um clima bem quente, um clima úmido. O que acontece? Basicamente, o arroz ele tem alguns parâmetros para ter a sua desenvoltura, que nem está falando na tabela ao lado aqui. Basicamente, ele tem conforme a sua variação de fases, ele tem algumas temperaturas mínimas e máximas, só que pode ser observado. Mas antes disso, a gente vai dar uma analisada nas principais doenças do arroz, que é a bruçone, a escaldadura da folha e a queima das bainhas. Tá, qual que é o fator comum dessas três doenças? Basicamente, voltando à sensibilidade do arroz, você observa o quê? Que um alto índice de umidade, um alto índice de temperatura numa média assim, vai de 25 a 35 graus, já começa a ser bem preocupante para os produtores de arroz. Geralmente o arroz é produzido mais ao sul do Brasil, por conta do clima, declive, conta de umidade também e tal. Porém, o arroz, voltando a essa sensibilidade dele, tem muitas doenças desenvolvidas principalmente quando se tem a ação de pivôs, tal, por conta que mesmo tendo um controle maior, assim, quando se tem uma área com pivô, basicamente você ainda continua à deriva do tempo. E para você ter uma espécie de controle maior, ou se não, uma análise da área, do histórico de chuva, tanto que choveu, tanto que deixou de chover em tal ano, tal. Meio que criar um padrão para você ter uma análise melhor. Você pode acessar o site do INMET, que já vai ser mostrado, e obter esses dados. Para que é isso? Para que vai servir? Basicamente, com esses dados, que foi extraído do Paraná, tal, esses dados aqui foram utilizados para o fim desse vídeo, eles servem basicamente para você fazer as análises de média, essas contas, e a aplicação dele vai ser conforme os resultados gerados aqui. Que nem neste caso aqui, ó, a gente vai lá, vai obter os dados agora. Primeiro você vem prosseguir aqui, depois do acesso no site da INMET, cadastre o seu e-mail, vou colocar o meu aqui. Aí no caso aqui você vem e seleciona ponto, no nosso caso a gente vai escolher dados, horários, mas conforme for a sua preferência pelo histórico, você pode escolher os diários, mensais, mês. Aí conforme for precisar os semanais, etc., aí você vai avaliando com as fórmulas do Excel. O tipo de estação convencional, abrangência a gente pegou o país inteiro. Aí ó, para esse exemplo aqui a gente vai selecionar uma data, sempre tem que ser uma data passada, não pode ser uma data futura por conta que não aconteceu ainda. Que nem aqui, ó, vou pegar 1º de janeiro de 2020, aí eu vou colocar até 1º de janeiro de 2021. Um ano e tal. Pegar uma área ali do Paraná, né, que é aqui perto. Ó, você selecionar as datas, você vai vir aqui, vai selecionar as variáveis que você quer, ó, que nem precipitação total horário, temperatura do ar, umidade relativa. Aí, ó, você vai descer aqui, vai ter todas as regiões brasileiras, fazer a seleção. Eu vou escolher Londrina porque é uma localidade aqui perto do mesmo estudo.
por exemplo. Aí você desce lá no final do site, vem rolando, vem prosseguir. Aí ó, vai ter aqui tela de confirmação, vai ter todos os selecionados. Aí você vem, confirma e vai mandar para o seu e-mail. Como eu tinha pré-feito antes, já chegou tal, mas é uma coisa que demora alguns minutos para chegar. Após a confirmação e a obtenção, você vai vir aqui, você vai obter este arquivo em download. Você pode estar extraindo ele para a sua área de trabalho. Aí você vai abrir a pasta, logo após a extração dele. E basicamente, ele vai vir nesse formato aqui. Aí você faz a pré-formatação, no tal. No caso, assim, ó, depois de tratado, ele vai ficar mais ou menos desse naipe. Bom, beleza. Após a obtenção desses dados, a gente basicamente precisa fazer a média da temperatura, o mínimo e o máximo, a umidade média, umidade máxima e umidade mínima. Aí também tem a precipitação acumulada, tem o molhamento foliar. O que é esse molhamento foliar? É o tempo de que a folha fica molhada durante alguma chuva e tal, vai variar conforme a região. Como a gente pode observar, a umidade mínima aqui, a umidade máxima, é bem relativa e tal. Conforme alguns sites dizem, o arroz ele prefere uma umidade alta, porém, junto com essa umidade alta, o calor, voltando a enfatizar, pode ter a geração de fungos, tal. Por isso que se cria a necessidade de aplicações, tipo uma pulverização, tal, para um controle maior dessas doenças, que nem foi citado a brucone, tal. Ó, que nem aqui no caso, agora a gente vai preparar uma precipitação acumulada, por conta do tipo de relatório que a gente obteve. Ó, que nem no caso aqui, vai dar somas por conta da somatória e tal. Aí você vai abrir parênteses, no caso aqui, ó, você vai somar a precipitação total, que é a coluna C, vai selecionar, vai dar ponto e vírgula, vai selecionar a data de medição, que é a coluna A, por conta que vai ser a soma deles, basicamente, desses parâmetros dados. Depois vai apertar ponto e vírgula, como a gente vai usar de parâmetro a data do dia 18, que é conforme o nosso trabalho, que é realizado a sua obtenção de dados, a gente vai vir aqui no primeiro, apertar, aí dá Enter. Beleza, gerou o Enter aqui, bem. Até o final aqui, ó, vai gerar esses valores, que é conforme a precipitação acumulada, que chovendo vai ser a análise do resultado. Então, após o exemplo aí de uma das fórmulas utilizadas no Excel para gerar tipo, a precipitação acumulada, temos outras infinitas, como somas, média, tudo para fazer essa análise aí dos... A gente vai gerar os resultados e basicamente, conforme a tabela sugerida aqui e tal, o link vai estar embaixo, tipo, desde a temperatura, umidade até a maturação, outras fases do desenvolvimento do arroz, pode ser analisado e escolhido pelo responsável, no caso aí. Bom, basicamente é isso o nosso trabalho. Sei que deve ter ficado um pouco meio estranho e tal, meu primeiro vídeo. Porém, eu gostaria de agradecer ao professor André por conta da matéria ministrada durante o Laboratório de Precisão 2, aqui durante esse semestre.
foi de muita ajuda, muito obtenção de conhecimento e tal. E é isso. Gostaria de agradecer ele, todos da turma, por sempre estar ajudando quando a gente precisa. E é isso. Um abraço aí pro Gustavo, editor. Tudo certo. Até outra hora. Tchau.